Hoje nós vamos tratar de uma ferramenta que todo mundo usa, tem que usar. A ferramenta do dinheiro. Nós chamamos hoje não somente casais aqui, mas solteiros também, para entender o que o dinheiro tanto afeta a vida amorosa dos casais. Por que isso afeta tanto a vida financeira? Nós diríamos o seguinte: o dinheiro é uma expressão fiel da sua personalidade, responsabilidade e espiritualidade. Nós vamos falar de cada um desses três em detalhes, mas pode anotar porque vai cair na prova. O dinheiro é uma expressão fiel da sua personalidade, responsabilidade e espiritualidade. Ou seja, porque dinheiro é algo que nós usamos para tudo na vida. Ninguém vive sem dinheiro, sem precisar usar dinheiro, nem o mendigo vive sem dinheiro. Logo, o dinheiro ele se torna uma extensão de nós, uma extensão, uma expressão e uma extensão do que está dentro da gente, do que eu penso, do que eu acredito, do que eu busco, meus objetivos, o que importa para mim, o que não importa para mim. Tudo isso eu posso expressar através do meu relacionamento com o dinheiro. E o que muitos casais, infelizmente, não atinam, não veem, é que o saldo bancário do casal está diretamente relacionado à qualidade do casamento dos dois. Seu saldo bancário fala sobre o seu casamento. Quer ele seja grande ou pequeno, ele vai falar sobre o seu casamento. Não é por acaso que quando alguém divorcia, o saldo bancário é dividido pela metade. Sim ou não? Normalmente, divide pela metade. Pode ser uma pessoa de poucos recursos, ou pode ser um bilionário, ele vai reduzir o seu saldo lá, imediatamente no momento do divórcio. Por quê? Casamento e dinheiro estão intimamente ligados. E se você não entender isso, você vai padecer tanto no casamento, como na vida financeira. Então, o dinheiro ele representa alguma coisa. E nós vamos entender então, o que significa essa personalidade, responsabilidade e espiritualidade expressada pelo dinheiro. Vamos falar primeiro da questão do dinheiro e a personalidade. Como é que o dinheiro está relacionado à personalidade? Não, o dinheiro mostra muito a impulsividade de alguém, né? A pessoa, ela não pensa muito, ela vai lá e compra, às vezes faz dívida, né? Ela compra no cartão várias vezes, depois ela fica pagando e ela vai ver, não precisava ter gastado tanto, agora eu não vejo, né? Estava tão bonito na vitrine, mas agora aqui em casa não está tão legal. Quer dizer, a impulsividade, né, da pessoa, a pessoa não pensa no amanhã, ela não pensa assim, o que aquilo ali realmente significa, se ela precisa, se há uma necessidade, ela não usa muito a razão, ela é muito mais na emoção, ela vai naquilo ali, né? Se a personalidade dela é mais impulsiva, então isso vai mostrar no dinheiro, como ela usa o dinheiro. Eu vi uma promoção, então ela é impulsiva, eu não posso perder essa promoção, não posso deixar passar, então ela é impulsiva. Pelo contrário, pelo outro lado, se ela não é impulsiva, mas ela tende a ser mais prudente, reflexiva, ela não é de agir no momento, então ela também tende a controlar mais o seu dinheiro. E isso começa a afetar o casamento. Por exemplo, normalmente, como a gente se atrai pelo oposto, né? A gente se atrai pelos opostos. Normalmente você vê pessoas no casamento de personalidades diferentes e logo uso do dinheiro de forma conflitante. Um quer gastar, o outro quer economizar. Não, eu acho que a gente não tem que gastar com isso agora. Não, mas eu tenho dinheiro.
Eu trabalhei, por que você acha que eu faço com o meu dinheiro? Aí começam as brigas. Por quê? Porque a personalidade está diretamente ligada ao uso do dinheiro. E se você não entende isso, se você não entende que às vezes vocês não estão brigando sobre problema financeiro, mas vocês estão brigando no fundo sobre diferenças de personalidade, vocês vão brigar até separar e não vão resolver. E não quer dizer que um está errado e o outro está certo, né? Porque, às vezes, aquele que é muito econômico, ele também fica lá com aquela roupa, né, que já tem buraco, já está velho, já está precisando realmente comprar uma nova, mas ele é econômico e não compra, né? Então, os dois têm um lado bom, né? O casal tem que entender que as diferenças são boas, elas se complementam. Então, a pessoa que é impulsiva, normalmente é aquela pessoa que vai lá e faz logo, resolve logo, né? Se tem um problema, vamos falar sobre isso. Então, a pessoa ela não deixa para depois, para amanhã. E o econômico é aquela pessoa que, às vezes, é mais razão, mais pensa, não vou falar agora não, depois, deixa para depois, um momento mais ideal, e aí a pessoa vai deixando para lá. Então, tem um lado bom, porque é mais razão, pensa mais, não fala tanta besteira, mas às vezes deixa para lá. E o impossível, às vezes fala besteira, não é a hora certa, mas resolve logo, né? Então, os dois têm um lado bom e ruim. O errado é ficar achando que o seu lado é certo e você quer que o outro seja igual a você. O impulsivo quer que o prudente seja impulsivo como ele. E vice-versa. Não vai dar certo, nunca vai dar certo. Então, por isso, casais que têm essas duas personalidades são excelentes parceiros, ou deveriam ser. Muitas vezes, se não são, é porque um fica achando que o outro tem que ser sua cópia. Não, se ela fosse mais igual a mim, ela ia me ajudar mais. Não, se ele fosse igual a mim, ele não ia errar tanto. Aí fica os dois tentando impor a sua forma de ser sobre o outro. E não funciona. Então você tem que entender por que o teu cônjuge é assim. Qual é a personalidade do teu cônjuge e como isso afeta nas decisões financeiras e profissionais. Por isso Deus nos deu equilíbrio. Deus nos deu inteligência. E no casamento, como eu disse, como a gente tende a casar com alguém bem diferente da gente, a gente tem que aproveitar a diferença do outro para que a voz do outro lado possa surtir efeito no nosso ouvido. Você tem que ouvir sua esposa, você tem que ouvir seu marido. Ele é bem diferente de você? Excelente, ouça porque ele vê o que você não vê. Ela é diferente de você? Ótimo, ela vê o que você não vê. Ela entende o que você não entende. Então, se você é inteligente, você vai ouvir a tua esposa. Você vai ouvir o teu marido. E aí vocês dois vão juntar os dois lados diferentes de vocês e vocês vão ser melhores nas decisões financeiras e tudo mais. Falando agora da responsabilidade, dinheiro e a sua responsabilidade. O dinheiro, ele representa quão responsável uma pessoa é. Todo mundo aqui já deve ter tido experiência com alguém que era muito irresponsável na vida em geral, e normalmente essa pessoa era irresponsável com o dinheiro também. Porque, como eu disse, o dinheiro é uma extensão do que está aqui dentro. Então, a pessoa que é irresponsável, normalmente, ela não tem senso de responsabilidade própria. Então, por exemplo, quantas vezes o casal tem problemas porque eles se casaram e aí vieram os compromissos, as dívidas, os desafios da vida a dois, tem que comprar, tem que pagar aluguel, vamos morar na nossa própria casa, vamos morar na casa dos fundos, dos sogros, dos pais. Então, aquele senso de responsabilidade do homem, por exemplo, diz para ele assim: poxa, eu tirei a minha esposa da casa dos pais dela, eu não posso deixar ela ter uma vida pior do que ela tinha na casa dos pais. No mínimo eu tenho que dar o mesmo que ela tinha, se não melhor. Então, o homem responsável, ele tem esse senso de hombridade e de dizer: eu vou à luta, eu vou correr atrás. E isso reflete
na sua atitude. Ele não fica em casa esperando, reclamando, ou não, eu tenho faculdade, mas eu não vou trabalhar porque eu não estou achando nada no meu campo. Se ele é responsável, ainda que ele não tenha um trabalho no campo que ele gosta, ou que ele estudou, mas porque ele é responsável, ele vai fazer o que tiver que fazer, pela responsabilidade, dever de homem que ele tem. Ele corre atrás. A responsabilidade é crucial. Você não pode não ser responsável. Assim, você não tem condição de ser marido ou esposa se você é uma pessoa irresponsável. Porque a responsabilidade é um compromisso que você tem, mostra o seu compromisso com a família, com aquele lar, com aquelas pessoas. Há pessoas dependendo de você, pessoas que confiam em você, que creem, por exemplo, poxa, você foi lá e trabalhou e teve o seu salário, você tem que ser responsável com esse salário. Não vai pegar o salário e vai gastar tudo no sofá, né? ou no bar. Aí é irresponsabilidade. E isso, Renata, é uma das coisas que mais irritam a mulher, né? Em geral, porque a mulher normalmente, né? Claro que tem suas exceções, mas a mulher normalmente é muito responsável, porque ela já pensa assim na família, nos filhos, na casa, no amanhã. O que vai ser da gente do ano que vem, para onde a gente está indo, a gente vai morar aqui para sempre, a gente vai mudar de casa, a gente vai poder viajar. Ela está sempre pensando lá na frente, então ela tem que ser responsável. E quando o homem é irresponsável, é muito difícil para ela, porque ela espera a responsabilidade dele, ela tem uma expectativa e é uma expectativa correta. Porque ele, idealmente, é o cabeça da família. Ele é um homem da família, é o homem que vai proteger aquela família, aquela casa, aquele grupo de pessoas que depende dele, que depende da liderança dele, da responsabilidade dele. Então, quando ele não é responsável, como é que ela lida com isso? Então, muitas mulheres ficam agitadas, estressadas, nervosas, aí acabam sendo autoritárias, acabam desrespeitando, acabam indo lá, né, fazendo as coisas. Você não vai fazer, eu vou fazer. Ou às vezes fala assim, não, agora eu vou juntar um dinheiro, porque eu vou ter o meu dinheiro, porque você não é responsável. Quer dizer, começa ali um problema sério no casamento. E que se reflete na falta de respeito, porque como você vai respeitar uma pessoa irresponsável? Seja o homem, seja a mulher, seja quem for. Ninguém respeita o irresponsável. Então, como nós estamos falando, dinheiro é uma expressão fiel da sua personalidade, da sua responsabilidade e também da sua espiritualidade. Dinheiro e a sua espiritualidade. Isso aqui é muito profundo, porque a Bíblia fala muito de dinheiro. E isso a parte de ofertas, né? Se você juntar dinheiro e ofertas, a Bíblia fala muito mais ainda. Mas não estou nem falando de ofertas. Eu estou falando do dinheiro em si. Jesus falou muito sobre dinheiro. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ele falou sobre o pão nosso de cada dia, não é? Que é o ganha-pão de todos nós. Enfim, são muitos ensinamentos sobre dinheiro. O dinheiro, ele é uma expressão também muito fiel da nossa espiritualidade. E uma dessas expressões mais claras e mais fortes é como nós nos relacionamos com o dinheiro, no sentido de ele é o nosso Senhor ou ele é o nosso servo. Porque quando o dinheiro é o seu Deus, você faz qualquer negócio por dinheiro, até coisa suja, até coisa errada, até aposta. Sim ou não? Até aposto, não, vou apostar porque Deus vai abençoar e eu vou ganhar. Traz Deus no assunto que não tem nada a ver. A pessoa acha que, não, porque na verdade ela tem cifrões nos olhos. Então, ela deixou de entender que aquilo já se tornou espiritual. Quantos casais ficam brigando o tempo todo por causa de dinheiro, não se entende, um não sabe quanto o outro ganha, o que o outro gasta, e aquilo é um problema constante do casamento. Por quê? Porque o problema é espiritual.
a forma que vocês lidam com o dinheiro, reflete a sua vida espiritual. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Quer dizer, pessoas que atribuem satisfação ao dinheiro. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Ou seja, Deus não tem problema nenhum com você comer o que é bom, ter os finos manjares, as finas roupas. Deus não tem problema nenhum com isso. É o que Ele mais quer. Deus quer que você, assim como o pai quer o filho vestindo bem, comendo bem, morando bem, Deus também, mais do que nós. O problema é que as pessoas se entregam para o materialismo e esquecem a comunhão com Deus. Está lá escrito, quem acha a esposa, acha o bem, e a casa e os bens vêm do pai, são herança dos pais, mas a esposa vem do Senhor. Está lá escrito. Quer dizer, você pode herdar dinheiro dos seus pais, mas uma esposa e um marido, só de Deus. Compreendeu? Sim ou não? A espiritualidade, você não pode comprar a espiritualidade, né? O relacionamento com Deus, que é algo tão importante para você que é solteiro, ter e buscar. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela vai ser fiel a você, ela vai ser verdadeira, ela vai ser de caráter, ela vai ser responsável, porque ela é temente a Deus. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, pode ser responsável talvez com o dinheiro, mas será que será responsável quando você não estiver por perto e uma outra mulher der em cima dele? Você não está por perto, você não está ali. Ou se vocês estão tendo problemas, uma outra pessoa deu mole, deu ali atenção para ele, uma mulher deu atenção para ele, para ela, se ela não teme a Deus. Então, o solteiro quer uma pessoa espiritual, e uma pessoa espiritual está procurando outra pessoa espiritual. E espiritualidade você não compra, você tem que desenvolver, você tem que fazer a sua parte. Foi o que chamou minha atenção no Renato, foi o que eu ouvi falar do Renato. Olha, o rapaz, ele é espiritual, ele é muito espiritual. Então, para mim, isso era tudo. Renato não tinha nada, né? Não tinha carro, não tinha nada. Você jogar na cara assim também, né? Ele não precisava, né? Ele servia a Deus e ele era temente a Deus já. Então, era o que eu queria, porque eu já era temente a Deus, eu já era espiritual. Então, para a gente dar certo, a gente tem que ter o mesmo espírito. A gente tem que ter o mesmo objetivo na vida, né? Então, é outra coisa que também não se compra. Nem se, né? Você tem que ser espiritual, você vai lá ler a Bíblia, não se faz isso. É a pessoa que tem que querer fazer isso. E você, solteiro, está avaliando uma pessoa para casamento. Uma das coisas, não é a única, mas uma das coisas que você tem que olhar, uma forma de ver a espiritualidade da pessoa é como ela lida com o dinheiro, com as coisas financeiras. Como que ela é com o dinheiro, como que é a personalidade dela, como que é a responsabilidade dela, mas como que é a espiritualidade dela com o dinheiro. Ela se envolve com coisas erradas, ela gasta com o que não é pão, ela não é fiel a Deus, vai ser fiel a você. Então esse relacionamento com o dinheiro reflete a nossa espiritualidade. E isso é um termômetro que a gente tem que medir muito, antes de amarrar o nosso burro, né, numa carroça. Amém? Porque a carroça pode não sair do lugar. É ou não é? Pode ser difícil.